Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Terça-feira, lá na paróquia Senhor Bom Jesus do Monte, em Piracicaba, eu fui falar com os... Deixa eu cumprimentar minha sobrinha. Isso. Ela foi educada, ela esperou até o Evangelho, está ficando boa. Na paróquia Bom Jesus do Monte, eu fui falar com os pais dos crismandos. O tema era a importância da oração. Tinham vários pais lá presentes e tinha dois com cara de limão. Cara assim, sisuda. E eu falando de Deus, contando piada, aquela coisa toda, e os dois com a cara sisuda. Aquilo estava me incomodando. E eu falei, olha, porque tem gente que não abre o coração para Deus. E esse povo vai se dar mal na vida, porque quem não abre o coração para Deus não é feliz. Falava assim, né? Para ver se tocava, e coração sisuda assim, fechado da cara assim. Oh meu Deus. Eu sei que no final, contando mais umas piadinhas tal, foi rolando a coisa. Eles saíram sorrindo da formação. E eu fui embora para casa contente. Fui fazer outra missa e fui continuar à noite, que ainda tinha muita coisa para fazer. Chegando em casa, o padre Luiz Otávio estava lá. Comecei a partilhar com ele o fato. E eu disse, por que você se incomodou tanto com esse casal se todos os outros estavam felizes? Eu não sei. Me incomodou, mas não sei por quê. É porque você está vivendo a lógica do Evangelho. Você tem aquelas 99 ovelhas, mas você vai atrás daquela uma, quem não está no redil. Nossa, gostei. E começo falando dessa historinha porque a lógica do Evangelho é outra. É muito diferente da nossa. São Maximiliano Maria Kolbe, ele era um padre em Auschwitz. Iam sacrificar algumas pessoas para ficar no lugar para morrer de fome. E um pai de família foi escolhido. E ele, espontaneamente, quis dar a vida dele no lugar daquele pai de família. Ele falou assim, eu não tenho filhos, ele precisa cuidar do filho dele. Eu dou a minha vida por ele. Não conhecia ele, eu dou a minha vida por ele. Pela morte ele ganhou a vida eterna, o martírio. Lógica de Deus. Dar a vida pelo outro. E Dom Bosco foi desses, que quem olhasse para ele achava que ele era louco. E ele era um pouco mesmo. Porque para trabalhar com jovem não dá para ser muito normal. Porque jovem não é normal. Não é? No Evangelho de Dom Bosco, da festa dele, é aquele que Jesus chama uma criança e pergunta, quem é maior? Temos que ser como essa criança. E hoje nas celebrações eu perguntava para a criançadinha, por que Jesus escolheu a criança? Aí falaram bonito, porque a criança é inocente, porque a criança é bondosa, a criança é pura, a criança é... Para. Tudo mentira. Criança é ruim, morde a outra, não empresta o brinquedo. Vai pegar o chocolate da mão de uma criança para você ver, não é fácil não. Eu vejo com meus sobrinhos, não é fácil não, criança não é nada disso. Mas Jesus queria dizer que a criança, na época dele, eram os seres mais vulneráveis e dependentes que tinha. E quem quer ir para o céu tem que se sentir vulnerável mesmo e dependente da mão de Deus. E Dom Bosco percebeu que os jovens da época dele eram esses vulneráveis, esses dependentes. E Dom Bosco ele tinha uma carreira pronta. Ele já podia cuidar de filhos de gente rica, ser tutor. Ele podia cuidar da paróquia da família dele. Olha que tentação. Imagina se eu vim aqui ser vigário junto com vocês dois. Aí, né? Ô Senhor, pode fazer isso. Mas o que acontece? Dom Bosco tinha isso também como uma das possibilidades. Ele não quis nada disso, ele quis estudar um pouquinho mais. E aí, indo para as prisões, junto com Cafasso, que era o padre diretor espiritual dele, ele vendo aqueles jovens sendo condenados à morte, ter que acompanhá-los no momento do sendo enforcado, ali ele viu Deus gritando, não deixe que esses jovens cheguem até aqui, faça alguma coisa. E Dom Bosco começou a trabalhar com essa molecada e todo mundo achava que Dom Bosco era louco, porque não era normal naquela época se doar inteiramente pela juventude. Mas a juventude precisava. A lógica de Deus é essa. A lógica de Deus é essa, que você tem que olhar por aqueles que mais precisam. E Dom Bosco percebia que não tinha ninguém por aqueles jovens. Então ele tomou posse. Eu vou viver por esses jovens. A ponto de até
falar para o prefeito da época se ele podia levar os meninos presos para dar um passeio. Pensa, o prefeito daquela época recalcado, né, beijinho no ombro, não gostava de Dom Bosco. Ele pensou, se Dom Bosco fizer isso e um jovem não voltar, eu mando prender ele. Perfeito. Pensou e falou, Dom Bosco, está feito, pode levar para passear, mas se um não voltar, o senhor vai preso no lugar deles. Dom Bosco topou o desafio, eram mais ou menos 90 jovens, não eram 15. Saíram para o passeio, voltando, 1, 2, 3, contando, 88, está faltando gente. Dom Bosco já pensou, vai ter que usar aquela camisa listrada, sabe? Aquela preta e branca. Tem no presídio. Dom Bosco já pensou, vou ser preso. E chegaram, desculpa Dom Bosco, chegamos, os outros dois. E o prefeito olhou, o que você fez com eles? Eu confiei neles. Essa é a grande loucura de Dom Bosco. Dom Bosco confiava nos jovens. E muitas vezes o que eles mais precisam é de alguém que confie neles. Essa é a lógica de Deus. Quando ninguém confiava nessa juventude, Dom Bosco confiava. E aí está o grande segredo de Dom Bosco. Ele conseguiu olhar para cada jovem e perceber que nele tinha o melhor. Nele tinha esperança, nele tinha a vida. E Dom Bosco confiava em cada um deles. Conto mais um caso. Trabalhava no aeroporto, aqui em São José dos Campos. Uma senhora trouxe 2 vasos da ilha de Marajó, Fortaleza, Rio de Janeiro, São José dos Campos. Pensa como chegou esse vaso. Caquinhos. E ela me chamou, vocês vão ter que pagar. A senhora declarou o valor da passagem do vaso? Não. Então a gente só pode pagar R$100 por peça. Não, eu paguei 350, vocês vão ter que pagar. Desculpa, só R$100 por peça. Olha aqui, seu idiota, eu posso fazer o que com isso aqui? E eu todo cínico olhei. Olha, dá um bom mosaico, eu falei para ela, né? Ela me mandou para um lugar que a varig não voava. E muitas vezes os nossos jovens e os jovens de Dom Bosco apareceu para ele como esses 2 vasos em cacos, quebrados, e ninguém dava nada por eles. Dom Bosco, pela ação do Espírito Santo e de Jesus, ele conseguia transformar aqueles cacos em lindos mosaicos. Esse era o grande milagre de Dom Bosco, a grande Eucaristia que ele celebrava. Ele transformava jovens que ninguém dava nada por eles em lindos mosaicos, porque ele acreditava neles. Lógica invertida do Evangelho. Ele ia atrás daquela uma e deixava as 99. E o nosso Pai Mestre hoje nos ensina a termos fé na juventude, a irmos em busca daqueles jovens que tanto precisam de confiança, de amor e de afeto. Lá em Piracicaba, Deus me presenteou com uma juventude fascinante, maravilhosa. E eu me sinto amado por esses jovens todo santo dia naquele colégio. E uma das maiores provas de amor que eu recebi nesses últimos dias, o padre inspetor esteve lá, que celebrou aqui 2 dias atrás. E ele falou, vocês estão gostando do Rafael? O pessoal, sim. Eu falei assim, gente, finge. Sim. Então o Rafael vai ficar mais um ano aqui. Vem um daqueles jovens que você não pensa que gosta de você, metade da bunda aparecendo, com a calça andando assim. Daqueles que não fazem parte da pastoral, que não fazem parte do grupo de jovens do nosso meio. Esse jovem chegou, estava meio assim. Ele chegou no padre Edson. O senhor que trouxe ele aqui? O padre Edson foi. Obrigado. Chorou, deu um abraço no padre Edson, eu estava perto. E eu também acabei chorando. E você pensa que aquele jovem que muitas vezes não participava de nada que a gente propunha para ele, que ele não está ali acontecendo, não está recebendo, estão. E ele falou isso porque, mas Léo, padre, o senhor olha para mim e não me vê como um marginal. O senhor gosta de mim. Eu quero fazer o que o Dom Bosco fazia. Eu quero confiar na juventude. Eu quero encontrar esses pedaços de cerâmica quebrados e junto com Deus, pela ação do Espírito Santo, transformá-los em lindos mosaicos.
Essa é a nossa missão de salesianos: ajudar essa juventude a se transformar e em Deus virarem lindos mosaicos para enfeitar toda a humanidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.